Olá a todos. Estamos aqui de volta, nesse comecinho de 2021, para falar sobre o Evangelho, para falar sobre Jesus. O ano começa, estamos cheios de planos, de projetos para esse ano aí longo de 2021. E é preciso não só ter projetos, planos, realizações físicas, é necessário ter realizações para o espírito, né, que é a reforma íntima, que é a transformação, que é compreender e entender a importância da prece, de se aproximar mais de Deus e de Jesus. E quando a gente fala do Evangelho, quando a gente fala sobre o Evangelho, a gente fala de Jesus. Então a gente está falando de espírito para espírito, né? Porque só alimentar o corpo físico, cuidar do corpo físico, não adianta. Eu preciso cuidar do espírito. E a gente cuida do espírito compreendendo o Evangelho, né? É necessário para a nossa vida, para a nossa felicidade, para o nosso bem-estar. Falamos da Casa Frei Anselmo, que é o grupo assistencial espírita, e você pode seguir a casa no Facebook, que é o arroba Grupo Frei Anselmo. Também a casa está no YouTube, tá? E você pode aproveitar, dá um like, aproveita que você está aí, dá um like, tá? Curta a casa, assine, clica aí no sininho, para que você possa receber notificações, para que você possa receber novidades sobre a casa, e toda vez que sair um vídeo novo, toda vez que sair uma palestra nova, novidades, informações sobre a casa, você vai estar recebendo, e também vai estar ajudando muito a casa, porque a casa, ela é praticamente 100% na assistência social, no auxílio ao próximo, aos necessitados. Então, é muito importante que você clique e que você também possa seguir a casa no Instagram, que é @FreiAnselmo. Então, tá aí oportunidades para conhecer mais sobre a casa, para seguir a casa nas redes sociais. E para falar de Jesus, para falar do Evangelho, né, a gente precisa entrar em comunhão com o Mestre, né, e a gente faz isso através da prece, né? E assim, fechando os nossos olhos, vamos pensar em Jesus, pensar ele envolto em uma luz, e que essa luz nos envolva, nos acalmando, nos abraçando, nos aquecendo e agradecendo, Jesus, pela oportunidade de hoje de estarmos aqui falando em vosso nome, levando um pouco do vosso conhecimento, sobre o vosso amparo, vosso auxílio. Obrigada, Mestre amado, obrigada, Pai, pela oportunidade, pela vida. Graças a Deus e graças a Jesus. Que assim seja. E hoje vamos estudar o livro Vinha de Luz, vamos continuar a estudar o livro. E o capítulo de hoje é o capítulo 34, Não Basta Ver. Esse livro ele foi escrito pelo médium Francisco Cândido Xavier, pelo Espírito Emmanuel, que foi o mentor do nosso saudoso Chico. Sendo aí, mais uma vez, capítulo 34, Não Basta Ver. Não basta ver. E logo viu e foi seguindo, glorificando a Deus. E todo o povo, vendo isto, dava louvores a Deus. Lucas, versículo 18 ao 43. A atitude do cego de Jericó representa padrão elevado a todo o discípulo sincero do Evangelho. O enfermo de boa vontade procura primeiramente o mestre diante da multidão. Em seguida, a cura acompanha Jesus, glorificando a Deus, e todo o povo, observando o benefício, a gratidão e a fidelidade reunidos, voltassem para a confiança no divino poder. A maioria dos necessitados, porém, assume posição muito diversa. Quase todos reclamam, deixa eu melhorar um pouquinho aqui a minha visualização, quase todos os doentes reclamam a atuação do Cristo, exigindo que a dádiva desça aos caprichos perniciosos que lhes são peculiares, sem qualquer esforço pela elevação de si mesmo, a benção do Mestre. Raros procuram Cristo a luz meridiana,
e de quantos lhe recebem os dons raríssimos, são os que lhe seguem os passos no mundo. Daí procede a ausência da legítima glorificação a Deus e a cura incompleta da cegueira que os obscurecia antes do primeiro contato com a fé. Em razão disso, a terra está repleta dos que creem e descreem, estudam e não aprendem, esperam e desesperam, ensinam e não sabem confiar e duvidam. Aquele que recebe dádivas pode ser somente beneficiário. O que, porém, recebe o favor e agradece-o, vendo a luz e seguindo-a, será redimido. É óbvio que o mundo inteiro reclama visão com Cristo, mas não basta ver simplesmente. Os que se circunscrevem ao ato de enxergar podem ser bons narradores, excelentes estatísticos. Entretanto, para ver e glorificar o Senhor, é indispensável marchar nas pegadas do Cristo, escalando com ele a montanha do trabalho e do testemunho. O que é essa lição? Vamos voltar um pouquinho na lição lá atrás para a gente repassar e estudar um pouquinho ela. O que ela nos fala, né? O que ela nos traz? Refletir um pouco. Ela nos fala sobre a fé, né? E sobre o nosso desespero em querer buscar a cura do corpo. Então, ele fala da atitude do cego, né? O cego, a atitude do cego de Jericó, ele representa o padrão elevado a todo discípulo sincero do Evangelho. Né? O enfermo de boa vontade procura primeiramente o Mestre. Né? Ele busca conhecer o Mestre, ele busca ali compreender os seus ensinamentos. Ele não foi só buscar a cura do corpo físico, ele foi buscar muito mais. Ele foi buscar compreender esse mestre, quem era esse Senhor, né, que tantos ali o acompanhavam, para depois de buscar a cura. Né? Então, observando, né, a multidão, observando ali os ensinamentos e ouvindo primeiramente o que o mestre lhe trazia, né, através das palavras, através dos ensinamentos, não só pelo simples fato, desespero de buscar a cura. Havia algo muito mais, né? Além disso, é a fé, né? A certeza que ele ia estar ali curado e que ele ia ser grato pelaquela cura, né? Porque é o que Jesus nos traz. O Jesus, ele nos fala desse evangelho, né? Ele nos fala da necessidade do nosso espírito evoluir, né? Através da fé, através da esperança. E ele nos ensinou, né? Falou aos seus discípulos, né? Se tiveres fé do tamanho, né, de um grão de mostarda, que é o menor grão que tem, né, podes mover uma montanha de lá para cá. Né? E essa é uma frase simbólica. Na verdade, ele fala dos nossos problemas internos. Nós podemos resolver os nossos problemas, as nossas dificuldades, e foi isso que Jesus veio nos ensinar. Né? Eu consigo buscar a minha cura, eu consigo buscar ajuda para o meu corpo, para curar o meu corpo físico, desde que eu também cure o meu espírito. Porque é o espírito que está doente, né? O espírito necessitado ali de amparo, de cura. E quando eu curo o meu espírito, eu curo o meu corpo físico. Né? E como eu faço isso? Como que eu falo com esse meu espírito? Né? Porque nós somos obras divinas, nós somos obra do Criador, nós somos criatura do Todo-Poderoso, do nosso Pai maior de Deus. Né, causa primária de todas as coisas. E nós somos um projeto para dar certo, para dar certo. Nós somos amor. Né? Então, se Jesus veio nos falar desse amor, veio nos falar da autocura, né, porque o Pai não quer perder nenhum dos seus filhos. Muito pelo contrário. Né? A gente segue uma lei que é a lei da evolução, a lei do progresso, que serve para todos nós. Né? Deus não ama aquele que é bom mais e aquele que é ruim menos. Ama igual a todos nós, né? Ama igual a todos. E o evangelho é para todos.
né? Jesus veio falar do Evangelho para todos, sem distinção e sem preconceito. Somos nós, através do nosso orgulho, através da nossa vaidade, que muitas vezes nos afastamos, não queremos ouvir o Evangelho que Jesus tem para nos dizer. Então vamos continuar né, estudando esse capítulo. A maioria dos necessitados, porém, assume posição muito diversa. Quase todos os doentes reclamam a atuação do Cristo, exigindo que a dádiva desça aos caprichos perniciosos que lhes são peculiares, sem qualquer esforço pela elevação de si mesmos, a benção do Mestre. Somos nós que muitas vezes buscamos uma religião através da dor, né? Então, não tem problema fazer isso, né? Muitos fazem isso sem problema nenhum. O problema é quando a gente consegue a cura dessa dor, o que a gente faz? A gente se afasta. A gente se afasta de Deus, a gente se afasta de Jesus, nos tornamos ingratos, né? Buscamos ali o alívio do corpo físico, o alívio daquela dor, a resolução daquele problema. E o que a gente faz? A gente se afasta, esquecemos de ser grato pelo benefício, né? Esquecemos de agradecer a Deus, né? E muitas vezes o que acontece? A dor volta, o problema volta. É porque eu cuidei naquele momento daquela dor física, mas não continuei na minha mudança ali, na minha transformação, que muitas vezes é necessário. Né? Não adianta eu ir buscar ajuda e buscar auxílio naquela pressa, na minha necessidade egoísta, querendo que Deus atenda os nossos caprichos. Deus não vai atender. E muitas vezes somos crianças mimadas, né? Queremos, mal sabemos pedir. Muitas vezes a gente não sabe pedir. E exigimos que o Pai atenda às nossas birras, aos nossos caprichos, né? E na verdade, o que a gente precisa buscar é a transformação interna, é a reforma íntima, porque mais uma vez, né, repito, a gente pode buscar a nossa autocura. Só depende de nós. Só depende de nós, da nossa mudança, da nossa transformação, da nossa elevação. Então, raros procuram Cristo à luz meridiana, ou seja, a luz do dia. São muito poucos que buscaram o Cristo, que buscam o Cristo à luz do dia, né? Se escondem para buscar o Cristo, né? E de quantos recebem os dons, raríssimos são os que lhe seguem os passos no mundo. Muitos têm o dom de envolver as pessoas através da fala, né? Muitos têm esse dom de curar, né? De fazer uma prece, às vezes uma prece cura, se cura. Às vezes a gente faz uma prece com um filho que está doente, para uma mãe, por um marido, por uma amiga, por alguém necessitado. Ela tem um poder imenso e a gente tem preguiça de fazer a prece. Prece também é caridade. Prece auxilia e ampara. Então, que ele está dizendo que muitos de nós recebemos esse dom de falar, de amparar, de auxiliar, de fazer uma prece, de estender a mão para auxiliar o outro, né? De fazer com que o outro se ergue. E a gente se esconde, a gente decide não ajudar, por egoísmo, orgulho, vaidade, ou muitas vezes a gente faz ou cobra. Jesus disse, dá de graça o que de graça recebeste. Não se cobra esses dons, né? E a gente se esconde perdendo a oportunidade de auxiliar. E muito mais somos beneficiados quando estendemos a mão ao próximo. E é muito pouco. Uma prece, um abraço, um sorriso, a compreensão, a paciência, a humildade. Ser gentil, isso é caridade. É caridade, né? Isso é amor ao próximo. Esse amor que Jesus sentiu, sente por nós, né? Que compreendeu as nossas deficiências e que não julgou quando tantos ali julgavam
a adúltera. Né? E Jesus disse, atira a primeira pedra que não tem pecado. Né? Jesus não julgou, pois ele nem condenou. Ele não condenou, ele compreendeu. Né? Ele compreendeu cada um compreende cada um de nós que cai, levanta e cai, e ele está ali. Jesus está sempre do nosso lado, nos amparando, nos aconselhando, nos auxiliando, nos dando a oportunidade de seguir adiante, de buscar a nossa felicidade, o nosso bem-estar. E o mais importante, Jesus não deixou de amparar todos aqueles que foram até ele. E assim, e foi, Jesus trouxe o Evangelho, não só servindo para nós, mas para que também pudéssemos utilizar desse conhecimento auxiliando o outro, estendendo a mão ao outro. 1, 2 ou 3 ou 4 ou 10 que a gente consiga ajudar, auxiliar. Imagine quanto que a gente está ganhando. Somos o maior beneficiário. E o retorno se espera, não é do outro, não é do próximo, é do Pai maior, é de Deus, é de Jesus. Né? Não cobramos quando auxiliamos, como quando amparamos um necessitado ou alguém que precisa, independente do auxílio. A gente não espera nada em troca, nada. É simplesmente a gente doa amor. É isso que Jesus fez por nós. Né? Daí procede a ausência da legítima glorificação a Deus e a cura incompleta da cegueira, que os obscurecia antes do primeiro contato com a fé. Então é isso que acontece, né? Como eu já havia falado, né? É a cura incompleta, a cura do corpo físico, esquecendo de trabalhar no interno, a mudança interna, a transformação. Então o cego ele foi com aquela fé, com aquela confiança nessa cura, né? Com uma certeza. E é isso que a gente precisa ter dentro de nós: fé, esperança, ser grata a Deus e a Jesus, sempre. Né? E é esse exemplo do cego que foi buscar Jesus, né? Observando meio à multidão, né? Para depois ir buscar a cura. E quando ele sai, que ele está curado, que Jesus o cura através da fé do próprio cego, ele fala se tem fé, né? E ele sai grato pela conquista, né? Por poder ver. Né? E em razão disso, a terra está repleta dos que creem e descreem, estudam e não aprendem, esperam e desesperam, ensinam e não sabem, confiam e duvidam. Né? Então, o crer, o que é o crer? Né? O crer é a certeza. Né? O crer é aquele que descrê a qualquer momento. Se hoje eu creio, eu posso descrer amanhã. Né? Você crê em Deus? Eu creio, tá, mas eu posso descrer. Quando a gente tem certeza dessa fé, eu tenho certeza. Não creio que eu tenho fé, que eu posso descrer, mas eu tenho certeza. Eu tenho certeza que eu sou filha de um Deus maior, do Todo-Poderoso. Eu tenho certeza que eu sou filha do amor. Eu tenho certeza, eu tenho esperança da felicidade. Mas para isso depende de cada um. Depende de cada um, pois a oportunidade é para todos. A lei é para todos. É a lei da evolução, é a lei do progresso. Mas tem uma lei chamada lei do retorno, que é a lei da ação e reação. Então eu preciso, quando eu busco a minha felicidade, quando eu busco a paz, quando eu busco a cura, eu preciso parar de ferir o outro. Eu preciso parar de magoar o outro. Porque é como se fala da plantação, né? Se você está colhendo hoje, o que você está colhendo hoje? Se você colhe limão hoje, foi porque você plantou limão ontem. Né? Ninguém vai plantar uva e vai colher limão. Ninguém vai plantar limão para colher morango amanhã. Então, se eu quero felicidade, se eu quero bem-estar, se eu quero a paz hoje, eu preciso plantar rosas. É isso que eu preciso plantar. Para que amanhã eu colha as rosas, eu colha flores, perfume. Então, avaliar a minha atitude, meu comportamento, né? Ser grata ao Pai,
né, praticar a reforma íntima, né, ouvir mais os nossos corações, o Evangelho, falar mais com Deus, se aproximar de Deus, pois Deus não se distancia de nós, somos nós, o nosso orgulho, mais uma vez, na nossa vaidade, que nos distanciamos do Mestre. Então, muitos têm o dom de ensinar, muitos têm o dom de falar, muitos têm o dom da cura, mas não utiliza para o bem. Acaba tomando caminhos diversos. E quando vem a dor, quando vem a queda, se queixa com o Pai, se queixa com Deus. Esquecendo que nós falhamos por opção, que nós fazemos as nossas escolhas e temos nosso livre-arbítrio. Aquele que recebe dádivas pode ser somente beneficiário. O que, porém, recebe o favor e agradece-o vendo a luz e seguindo-a, será redimido. É aquela paz, aquela leveza, aquela sensação, né, de dever cumprido, de estar espalhando a semente, o conhecimento do Evangelho. É óbvio que o mundo inteiro reclama a visão com Cristo, mas não basta ver simplesmente. Os que se circunscrevem ao ato de enxergar podem ser bons narradores, excelentes estatísticos. Entretanto, para ver e glorificar o Senhor, é indispensável marchar nas pegadas do Cristo, escalando com Ele a montanha do trabalho e do testemunho. Então, se eu tenho o dom, se eu tenho o conhecimento, e se esse conhecimento me alivia as dores, né? Se esse conhecimento me beneficia, eu preciso passar isso adiante. Eu preciso auxiliar através desse conhecimento, mostrar para o outro o caminho que ele também precisa seguir, mas com leveza, com amor, com compreensão. Eu não posso obrigar o outro a seguir os meus passos. Eu posso convidá-lo. E eu posso fazer como Jesus fez. Exemplo. Né? Porque a fala, ela convence. Até convence. Mas o exemplo, ele arrasta. Ele arrasta. E se eu quero que o outro, que eu estou seguindo o Evangelho, a prece me alivia. A prece é o remédio necessário para as minhas dores hoje. Eu preciso acalmar o meu coração, eu preciso dar o exemplo do caminho do Evangelho que o outro precisa seguir, se ele vive em aflição e conflitos. Então eu preciso me manter calma e equilibrada, né? Para que o outro fale, você está diferente, você está mudando, o que está fazendo para estar mudando assim, né? Eu estou buscando o Evangelho, eu estou buscando me aproximar mais de Deus. Então a gente convida o outro. Se o outro não quer ir, a gente compreende. Então a gente mostra através do exemplo, né, que esse é o caminho da paz, que esse é o caminho da cura, que esse é o caminho que alivia as dores, né, através do nosso Evangelho, através seguindo os passos de Deus e de Jesus. Né, então acabamos a nossa leitura de hoje do livro Vinha de Luz, e a gente se vê numa próxima. E não esquece de seguir, né, o grupo assistencial Frei Anselmo nas redes sociais, tá bom? Até logo, até uma próxima.